Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí em outro país. Ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e queria pedir aqui o seu joinha, o seu like, para que o YouTube divulgue mais o meu trabalho. Isso é muito importante para mim. E como eu sei que eu posso pedir isso para vocês, porque vocês são meus irmãos, meus amigos, eu vou pedir. Dá um joinha para mim, por favor. Queria pedir também para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal. Ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí. Queria pedir para você comentar no meu canal, gente. Comenta aí. Comenta o que vocês gostaram e comenta o que vocês não gostaram também. Eu não faço tudo certinho não, eu erro. Eu sou imperfeito. Se eu falei alguma coisa aí que vocês não gostaram, comente aí o que vocês não gostaram, meus irmãos. Eu fico feliz quando vocês comentam também aquilo que vocês não gostaram. Vocês me ajudam. Vocês comentando o que vocês não gostaram, vocês me ajudam a melhorar o meu trabalho. Vocês me ajudam a corrigir aquilo que eu faço de errado. Por favor, faça isso. Comente o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram também. Tá bom? Eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver um pouquinho desanimado lá na seita, né? Você quer fazer algumas perguntas aí para os anciãos, mas não pode fazer, né? Porque aí tudo aí é duvidar do escravo, né? Faça pergunta para mim, pode fazer para mim. Eu respondo aqui aquilo que você me perguntar. Pode ficar tranquilo, pode perguntar tranquilo. E eu queria dizer para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, passou por lá, né? Esteve lá muito tempo, mas saiu, nem lembra mais de testemunha de Jeová. Não está nem aí para aquilo mais. Mas o irmão lembra de Jesus, lembra da palavra de Deus, gosta de falar sobre a palavra de Deus. Fala comigo aqui, meu irmão. Fala comigo. Pode falar comigo. Vai ser um prazer para mim falar com você. E eu queria dizer para aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível. E o irmão gostaria de usar a sua experiência para ajudar outros, contar o que aconteceu com ele, né? Meu irmão, se você não tem experiência para fazer isso, se você é tímido, se você não tem um canal no YouTube, você gostaria de contar a sua história, faça um áudio aí e manda para mim. Eu faço um vídeo aqui e relato o que aconteceu com você. Muitas pessoas vão ficar sabendo, tá bom? Não precisa falar seu nome, nem a cidade que você mora. Eu conto a história aqui, tá bom? E gostaria também de dizer para os irmãos que quiser falar comigo, qualquer irmão que quiser falar comigo, pode falar comigo. O meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, isso, que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante aqui, é sobre o que significa ser religioso. Bom, deixa eu começar fazendo aqui uma pergunta. Você se considera uma pessoa religiosa? Bom, a maioria das pessoas diria que sim, né? Uma grande maioria diria que se considera uma pessoa religiosa. Então, vamos entender aqui o que significa ser religioso. Primeiramente, vamos entender que religião é uma coisa e denominação é outra. Denominação ou placa de igreja, né? É outra. Por exemplo, católica, batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová. Isso aí são denominações. Denominações, né? A palavra religião, ela tem a ver com religar. A palavra religião, ela tem a ver com religar. Para entender isso melhor, nós vamos voltar lá na criação do ser humano. Deus criou o primeiro casal humano perfeito
e colocou eles no jardim do Éden. E Deus tinha uma ligação estreita com eles. Deus falava com eles, Deus buscava eles para falar com eles, né? Mas aquela ligação que Deus tinha com Adão e Eva, era aquela ligação que Deus tinha com eles, era condicionada à obediência deles ao Criador. Mas eles quebraram aquele vínculo, desobedecendo a Deus e, consequentemente, se desligando de Deus. Mas veja, meus irmãos, o ser humano, ele foi criado para ser dependente de Deus. O ser humano foi criado para ser dependente do seu Criador. Por isso, já ali mesmo, naqueles dias, Abel, filho de Adão e Eva, buscou uma proximidade com Deus, tornando-se o primeiro religioso. O primeiro religioso no mundo foi Abel. O primeiro a buscar uma ligação com Deus. Depois de Abel vieram outros. Por exemplo, o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, não só ele foi religioso, como toda a sua descendência. Toda a descendência de Sete, toda a geração de Sete ali, todos foram religiosos. Tanto é que foi após o nascimento do primeiro filho de Sete, Enos, foi após o nascimento de Enos, filho de Sete, que o nome de Deus passou a ser invocado. Depois veio Enoque, outro homem religioso. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com o verdadeiro Deus. Deus amou tanto Enoque que Deus não permitiu que Enoque passasse pela morte. Deus o arrebatou vivo para que Enoque não passasse pela morte. Isso é que é um amor, né? Oh, Deus amoroso. Depois veio Noé. Quando Deus decidiu acabar com a humanidade ali, porque a humanidade estava muito má, então Deus decidiu trazer aquele dilúvio para acabar com a maldade na terra. Mas Deus viu bondade em Noé. Os únicos justos que Deus viu na terra naquela ocasião foi Noé e sua família. Então Deus mandou que Noé fizesse ali uma arca enorme ali para a salvação de Noé, sua família e um casal de cada bicho. Então foi isso que Noé fez. Depois de Noé vieram outros homens tementes a Deus. Vieram Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés e muitos outros. Agora, eu pergunto, esses homens foram homens que religaram com Deus. Esses homens eram perfeitos? Não. Eles não eram perfeitos. Todos eles cometiam erros e acertos, assim como nós. Isso quer dizer que para a pessoa religar com o nosso Criador, ele não precisa ser perfeito. Não precisa ser homem perfeito para ligar ao nosso Criador. Basta que busquemos fazer aquilo que agrada a Deus. É evidente que nem sempre nós vamos acertar. Vamos fazer coisa errada, isso aí, nós somos imperfeitos, mas o que importa é que nós estamos sempre buscando fazer a vontade de Deus. Mas, agora, podemos perguntar, como que eu vou saber o que agrada a Deus? Como é que eu vou saber o que agrada a Deus? Bom, naquele tempo ali, Deus comunicava com alguns homens. Alguns homens ali, Deus comunicava com eles, e dizia para eles qual era a sua vontade. Mas
atualmente não é mais assim. Hoje Deus comunica conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Hoje Deus nos comunica conosco através da Bíblia Sagrada. Ali, na Bíblia Sagrada, está a vontade de Deus para o ser humano atualmente. Quando você lê a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, né? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo Deus falar conosco e estamos buscando saber qual que é a vontade de Deus. Agora veja, meus irmãos, se você guardar aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, você está se ligando a Deus. Se você guardar aquilo que Deus fala com você. Isto é que significa ser religioso. É você estudar a palavra de Deus, ouvir Deus falar com você e buscar fazer aquilo que Deus requer que cada um de nós façamos. Veja, tem pessoas que ficam aí dentro de templos religiosos, aí orando a Deus, aí fazendo longas orações, fazendo coisas até coisas difíceis de fazer para agradar a Deus. Mas se ele não buscar fazer aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que Deus quer de nós, ele está perdendo tempo. Bom, tem pessoas que ficam paradas numa esquina, ali vendendo revistas, fica ali o dia inteirinho no sol quente, em pé, parado numa esquina, achando que está agradando a Deus. Tem outros que pegam uma pasta, saem aí de casa em casa, vendendo livros e revistas, pensando que está agradando a Deus. Não está. Isso não significa agradar a Deus. Ser religioso não é ser perfeito. Ser religioso não é ser perfeito. Ser religioso, é ser pecador, mas ser consciente do seu pecado, ser consciente que você é dependente de Deus, é você buscar agradar a Deus, buscar a ajuda de Deus em oração quando você comete um pecado, quando você comete um erro. É você reconhecer a sua condição pecaminosa. Você reconhece a sua condição pecaminosa e busca sempre a palavra de Deus, estuda sempre a palavra de Deus, e sempre que você cometer um erro, você desagrada a Deus, você pede perdão a seu Pai Celestial, porque Jesus Cristo, ele morreu numa cruz ali, para que nós podemos ser perdoados do nosso pecado. No tempo ali da nação de Israel, a pessoa cometia um pecado, ele era apedrejado ali. Então, hoje não. Hoje nós cometemos um pecado e, através do sacrifício de Cristo, nós podemos pedir perdão a Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Gente, tem pessoas, eu já vi, outro dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa, de um pastor evangélico. Ele estava dizendo que o quanto que ele foi pecador, quantos pecados esse homem já cometeu. E ali dentro da penitenciária, alguém pregou para ele. E dentro da penitenciária, esse senhor converteu. Ele reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus e foi perdoado.
converteu, ali dentro da penitenciária, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando ele saiu, quando ele cumpriu o tempo de pena dele, ele saiu, e hoje esse homem é um pastor evangélico que leva a verdade para muitas pessoas. Inclusive, ele tomou como sendo uma incumbência dele levar o evangelho para as pessoas dentro das penitenciárias, porque foi lá que ele recebeu e é para lá que ele mais leva a palavra de Deus. Então veja, meus irmãos, isso é ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem erros e acertos, mas busca saber qual que é a vontade de Deus, aceita ali a vontade de Deus, se submete à vontade de Deus e procura fazer a vontade de Deus, mesmo reconhecendo ser um pecador. Então, isto é a pessoa ser religioso. Religioso não é, eu sou perfeito, eu não erro. Não existe ninguém que não erra não, gente. O único homem perfeito que teve na terra foi Adão lá no início, mas ele pecou e perdeu a sua condição de ser um homem perfeito. E depois veio Jesus. Jesus foi perfeito. E esse sim, esse não errou. Esse não pecou. Então, veja, reconheça, você é pecador, mas submete à vontade de Deus, que Deus perdoa quando você comete um deslize devido à sua imperfeição, você comete um deslize, e você pode ter certeza que Deus vai te perdoar. E procura fazer a vontade de Deus, procura fazer aquilo que agrada a Deus na medida da sua possibilidade, né? Na medida da sua possibilidade de pecador. E pode ter certeza que você vai ser muito abençoado. Você sim, você é um homem religioso.